Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre a escravidão estava incompleto, que existem capítulos inteiros dessa história sombria que foram deliberadamente apagados dos livros de história. Hoje vamos revelar uma verdade perturbadora que poucos têm coragem de confrontar: o abuso sistemático de homens escravizados negros pelas próprias mulheres brancas da elite sulista americana. Você está prestes a descobrir como o poder, quando colocado nas mãos erradas, pode corromper até mesmo aquelas que a sociedade pintava como frágeis e inocentes. Esta não é apenas uma lição de história, é um alerta sobre como o preconceito e a supremacia podem se manifestar das formas mais inesperadas e cruéis. Antes de continuarmos, é importante esclarecer que apresentaremos fatos históricos baseados em fontes acadêmicas verificadas e relatos de ex-escravizados, embora algumas histórias transmitidas ao longo dos séculos possam ter sido embelezadas com o tempo. Nossa responsabilidade é apresentar a história com base nas melhores evidências disponíveis. Se você está preparado para ter sua perspectiva completamente transformada, fique comigo até o final deste vídeo. E já que estamos juntos nesta jornada de descoberta, que tal deixar aquele like para fortalecer nosso canal e se inscrever para não perder outros conteúdos reveladores como este? Para entender completamente essa realidade oculta, precisamos primeiro situar nosso contexto histórico. Estamos falando do período antebellum, uma palavra latina que significa antes da guerra, referindo-se aos anos que antecederam a Guerra Civil Americana, especificamente entre o final do século XVIII e 1861. Durante este período, a escravidão no sul dos Estados Unidos não era apenas uma instituição econômica, mas um sistema complexo que moldava cada aspecto da sociedade. O que muitos não compreendem é como esse sistema criou hierarquias de poder que iam muito além da simples divisão entre senhores homens e escravos. A sociedade sulista estava estruturada de forma que mesmo as mulheres brancas, apesar de suas próprias limitações sociais, exerciam poder absoluto sobre os escravizados. Elas não podiam votar, não podiam ocupar cargos públicos, e quando se casavam, suas propriedades tecnicamente pertenciam aos maridos. Mas havia uma coisa que elas podiam fazer exatamente como os homens brancos: comprar, vender e possuir seres humanos escravizados. A historiadora Stephanie Jones Rogers, professora associada de História na Universidade da Califórnia, em Berkeley, revolucionou nossa compreensão deste período com seu trabalho acadêmico premiado They Were Her Property: White Women as Slave Owners in the American South, publicado pela Yale University Press em 2019. Este livro recebeu reconhecimento acadêmico significativo, incluindo o prêmio do Los Angeles Times e o prêmio Merle Curtis Social History Award da Organization of American Historians. Jones Rogers baseou sua pesquisa em uma fonte diferente das utilizadas por historiadores anteriores. Em vez de se apoiar apenas nos escritos de um pequeno grupo de mulheres brancas sulistas, ela analisou entrevistas com ex-escravizados conduzidas durante a Grande Depressão como parte do Projeto Federal de Escritores, um braço da Works Progress Administration. Essas entrevistas revelaram uma realidade chocante que havia sido negligenciada pela historiografia tradicional. Meninas brancas eram sistematicamente treinadas na propriedade de escravos desde o nascimento. Os relatos documentados mostram que bebês brancos de apenas 9 meses de idade recebiam seres humanos como presentes de Natal ou aniversário. Essas crianças cresciam sendo ensinadas que tinham autoridade absoluta sobre outros seres humanos. Elas aprendiam disciplina escrava, manejo de escravos, e algumas até eram permitidas a aplicar punições físicas pessoalmente. Esta educação sistemática criava personalidades profundamente racistas e supremacistas. Essas meninas cresciam sem reconhecer os escravizados como seres humanos.
vendo-os apenas como propriedade pessoal. Agora chegamos ao aspecto mais perturbador desta história: a exploração sexual. Embora a narrativa dominante frequentemente retrate as mulheres brancas como passivas ou inocentes, as evidências históricas documentadas revelam uma realidade muito diferente. Existiam casos onde elas ativamente se engajavam em relacionamentos sexuais não consensuais, explorando seu poder e controle sobre os homens escravizados negros. Harriet Jacobs, em sua autobiografia Incidents in the Life of a Slave Girl, publicada em 1861 e considerada hoje a narrativa escrava feminina antebellum mais amplamente lida, fornece um testemunho devastador desta realidade. Jacobs, que viveu a experiência da escravidão em primeira pessoa, descreve como filhas de proprietários de plantações se aproveitavam sexualmente dos escravos homens. Em seu relato, ela documenta: elas sabem que as escravas mulheres estão sujeitas à autoridade de seus pais em todas as coisas e, em alguns casos, exercem a mesma autoridade sobre os escravos homens. Eu mesma vi o mestre de tal casa cuja cabeça estava curvada de vergonha, pois era conhecido na vizinhança que sua filha havia selecionado um dos escravos mais brutalizados de sua plantação para ser o pai de seu primeiro neto. O que torna isso ainda mais perturbador é a natureza calculista dessas ações. Segundo o testemunho de Jacobs, estas mulheres não faziam avanços a seus iguais, nem mesmo aos servos mais inteligentes de seus pais. Elas deliberadamente selecionavam os mais brutalizados, aqueles sobre quem sua autoridade poderia ser exercida com menor medo de exposição. Este tipo de comportamento, conforme documentado pelos próprios ex-escravizados, não pode ser classificado como consensual em qualquer sentido significativo da palavra. Constitui uma forma clara de abuso sexual. Os homens escravizados não tinham poder para recusar, não tinham proteção legal, não tinham voz, mas a exploração sexual ia além do ato físico. Essas mulheres da elite usavam uma arma ainda mais sinistra: a ameaça de acusação falsa. Os relatos históricos indicam que elas ameaçavam acusar os escravos de estupro ou tentativa de estupro se eles não concordassem com o sexo. Esta estratégia era particularmente cruel porque explorava um dos instrumentos primários da repressão patriarcal: a ideia de que as mulheres brancas eram fracas e precisavam de proteção masculina branca. Ao fazer essas ameaças, elas usavam sua própria opressão como arma contra os homens escravizados, perpetuando simultaneamente a supremacia branca e o patriarcado. Por que essas mulheres escolhiam abusar sexualmente dos escravos? As análises históricas sugerem que as razões provavelmente variavam conforme a situação. Alguns historiadores teorizam que talvez fossem simplesmente entediadas ou sexualmente frustradas, mas outros sugerem que, pelo menos em um nível subconsciente, a exploração sexual dos escravos fosse uma forma de compensar sua falta de poder em outros aspectos de suas vidas. As mulheres da classe proprietária eram consideradas propriedade de seus maridos e careciam de considerável autonomia sexual em relação aos homens. É uma hipótese acadêmica que a exploração sexual dos escravos por mulheres que tinham pouco poder em relação aos homens brancos fosse uma fonte de prazer que criava uma sensação de poder. É importante esclarecer que isto não desculpa as ações das mulheres brancas sexualmente abusivas, nem sugere que o abuso sexual feminino de homens escravos não teria ocorrido se as mulheres desfrutassem de status mais alto na sociedade. No entanto, assim como as mulheres brancas proprietárias de escravos frequentemente descontavam suas frustrações nos escravos através de crueldade e violência excessivas, elas provavelmente também usavam o sexo como meio de dominação e controle. Em uma sociedade na qual eram relativamente impotentes, sua liberdade e mobilidade era severamente limitada.
geralmente não eram permitidas a viajar sem um acompanhante masculino mais velho. O abuso conjugal era frequentemente considerado um método legítimo para os homens controlarem suas esposas na era antebellum. Em privado, conforme documentado por historiadores como Catherine Clinton, muitas mulheres das plantações eram infelizes com sua falta de liberdade e a expectativa de que permanecessem obedientes, agradáveis e alegres enquanto seus maridos tinham casos ou estupravam escravas. Saber que as crianças mestiças que as cercavam eram descendentes de seus maridos era ao mesmo tempo humilhante e devastador. Clinton descreveu essas mulheres como prisioneiras disfarçadas, mulheres sulistas que geralmente se casavam mais jovens que as do norte, frequentemente aos 15 ou 16 anos, eram muitas vezes abandonadas nas plantações enquanto seus maridos viajavam por negócios, prazer ou dever militar. A vida de uma senhora da plantação era frequentemente solitária e triste. Mas o abuso não se limitava à exploração sexual. A violência física também era uma realidade terrível e bem documentada. Por volta de 1830, a escravidão estava principalmente localizada no sul, onde existia em muitas formas diferentes. Os afro-americanos eram escravizados em pequenas fazendas, grandes plantações, em cidades, dentro de casas, nos campos, na indústria e no transporte. Embora a escravidão tivesse uma ampla variedade de faces, os conceitos subjacentes eram sempre os mesmos. Os escravos eram considerados propriedade, e eram propriedade porque eram negros. Seu status como propriedade era aplicado pela violência, real ou ameaçada. A violência física não se limitava aos proprietários de escravos homens brancos. As mulheres brancas também participavam de atos de brutalidade contra escravos homens negros. Esses atos variavam de chicotadas e espancamentos, até infligir outras formas de punição corporal, deixando cicatrizes físicas e psicológicas duradouras. Para ilustrar um caso extremo documentado desse abuso físico, devemos examinar a história de Marie-Delphine Lalaurie. No entanto, é importante notar que alguns detalhes desta história podem ter sido exagerados ao longo dos anos através de recontagens e lendas urbanas. Apresentaremos apenas os fatos historicamente verificados. Marie-Delphine McCarthy nasceu em 19 de março de 1787, na Louisiana colonial espanhola. Em 10 de abril de 1834, na mansão localizada no 1140 da Rua Royal, no bairro francês de Nova Orleans, Louisiana, um incêndio eclodiu. Este fato está historicamente documentado. Quando os vizinhos chegaram para ajudar, descobriram evidências de maus-tratos severos aos escravos no sótão da propriedade. Os registros históricos confirmam que as autoridades encontraram condições deploráveis e evidências de tortura, embora as descrições específicas mais gráficas que circularam posteriormente possam ter elementos de exagero ou embelezamento folclórico. O que sabemos com certeza através de documentos históricos é que um dos incidentes mais documentados foi o de uma menina escrava de 12 anos chamada Lia, em 1833. Registros judiciais confirmam que Lia morreu após cair do telhado da casa enquanto tentava fugir de punição, e que o corpo foi encontrado escondido em um poço através da ajuda de testemunhas. O incidente levou a uma investigação oficial dos Lalaurie, na qual foram considerados culpados de crueldade ilegal. Madame Lalaurie foi multada em $300 pelas autoridades e legalmente forçada a renunciar 9 escravos de sua casa, conforme registros judiciais da época. Esses 9 escravizados foram posteriormente recomprados pelos Lalaurie através de um parente intermediário e devolvidos à mansão da Rua Royal. Marie-Delphine Lalaurie e seu marido fugiram após o incêndio de 1834 e, embora nunca tenham sido formalmente processados,
sua reputação na sociedade foi destruída. Registros indicam que ela morreu em Paris em dezembro de 1842. É crucial entender que, embora o caso Lalaurie seja extremo e alguns detalhes possam ter sido dramatizados ao longo do tempo, ele ilustra como o sistema escravagista permitia que indivíduos exercessem poder absoluto sobre outros seres humanos, levando a abusos documentados e verificáveis. Esta história nos força a confrontar uma verdade desconfortável baseada em evidências históricas sólidas. O mal não tem gênero, raça ou classe social. O poder absoluto corrompe absolutamente, independentemente de quem o detém. As mulheres brancas da elite sulista, apesar de suas próprias limitações sociais, foram participantes ativas no sistema de opressão mais brutal da história americana. Explorar o abuso de escravos homens negros por mulheres brancas, conforme documentado por fontes acadêmicas respeitáveis e testemunhos de ex-escravizados, revela uma dimensão perturbadora da história que frequentemente foi negligenciada ou deliberadamente silenciada. Ao confrontar essa realidade dolorosa com base em evidências históricas verificáveis, desafiamos as narrativas convencionais sobre a escravidão e aprofundamos nossa compreensão das complexas dinâmicas de poder em jogo. Reconhecer essas injustiças históricas, baseadas em pesquisa acadêmica rigorosa, é um passo importante para construir um futuro mais inclusivo e equitativo. Não podemos permitir que capítulos inteiros da história humana sejam apagados simplesmente porque são inconvenientes ou perturbadores. A verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser preservada e ensinada com base nas melhores evidências disponíveis. Esta não é uma tentativa de minimizar o sofrimento das mulheres brancas da era antebellum, nem de equiparar sua opressão com a dos escravizados. É, sim, um reconhecimento acadêmico de que sistemas de opressão são complexos e multifacetados, e que aqueles que são oprimidos em um aspecto podem ser opressores em outro. A história nos ensina que quando não confrontamos nossos demônios do passado com honestidade intelectual, corremos o risco de repeti-los. Quando permitimos que narrativas simplificadas dominem nossa compreensão da história, perdemos lições valiosas sobre a natureza humana e os perigos do poder descontrolado. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessas lições baseadas em fatos verificáveis. Vivemos em um mundo onde o poder ainda é distribuído desigualmente, onde preconceitos ainda moldam nossas instituições, onde a injustiça ainda prevalece. Compreender como sistemas de opressão funcionaram no passado, através de análise histórica rigorosa, nos ajuda a identificá-los e combatê-los no presente. Se este conteúdo, baseado em pesquisa e fontes históricas verificáveis, expandiu sua perspectiva e fez você refletir sobre aspectos da história que nunca havia considerado antes, considere deixar seu like para apoiar nosso trabalho de pesquisa e produção. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias importantes que merecem ser contadas com responsabilidade histórica. A jornada pela verdade histórica não termina aqui. Continue explorando, questionando, aprendendo, sempre com base em fontes confiáveis e análise crítica. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais conteúdos que desafiam narrativas estabelecidas e revelam aspectos ocultos da experiência humana, sempre fundamentados em pesquisa acadêmica responsável. Juntos, podemos construir uma compreensão mais completa e honesta do nosso passado, e com isso, um futuro mais justo para todos. Lembre-se, a história não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre como escolhemos lembrar, aprender e evoluir com base nas melhores evidências disponíveis. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais neste tema, deixamos na descrição do vídeo todas as fontes acadêmicas, livros e documentos históricos que fundamentaram nossa pesquisa.
Encorajamos você a consultar essas referências para sua própria jornada de aprendizado e verificação. Obrigado por fazer parte desta jornada de descoberta e reflexão histórica.